Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa El Shaddai TV. Mais uma vez nós estamos aqui para levar até a sua casa muita alegria, a presença de Deus e muita paz. Nesse programa nós vamos ter muitas coisas especiais. Primeiro nós vamos ouvir um pouquinho do Ministério de Louvor da Igreja El Shaddai, um louvor abençoado, para encher a sua casa da presença de Deus. Depois nós vamos ter uma entrevista aqui para falar do acampamento de carnaval da El Shaddai, que acontece do dia 17 ao dia 21 de fevereiro. Muitas informações, muita coisa legal que vai acontecer lá. E também nós vamos ter uma palavra abençoada do apóstolo William, que vai com certeza ministrar muito ao seu coração. Agora a gente vai acompanhar um pouquinho do louvor e já já a gente volta. Libera um brado de vitória ao Senhor. Aleluia, aleluia. Quero ver essas palmas bem fortes. Pega a tua voz e declare. Dê graças ao nosso Rei. Seu amor é pra sempre, pois Ele é bom e não há outro igual. O seu amor é pra sempre. O braço forte estendido está. O seu amor é pra sempre, pela vida renasceu, o seu amor é pra sempre. Pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre. Libera o plano de vitória, Senhor. Ao pôr do sol, o seu amor é pra sempre, pois sua graça vou continuar. O seu amor é pra sempre. Declare. Pra sempre és bondoso, pra sempre és fiel, pra sempre és conosco, pra sempre. Erga a tua voz e declare. Pra sempre és bondoso, pra sempre és fiel, pra sempre és conosco, pra sempre. Sempre. Oh, glória a Deus. Você vai declarar o seu amor pra sempre. Pega a tua voz e vem comigo. Seu amor é pra sempre. Quero ouvir a igreja. Seu amor é pra sempre. De novo. Pra sempre és bondoso, pra sempre és fiel, pra sempre és conosco, pra sempre. Eu quero ouvir. Pra sempre és bondoso. Quero ouvir. Tuas mãos são para louvar o Senhor, teus lábios para louvar o Senhor, pra sempre.
Bom, adorar a Deus é maravilhoso. Jesus é digno de todo louvor e de toda adoração. E é muito lindo ver esse ministério adorando a Deus, entregando o seu melhor para Jesus. Você é nosso convidado especial para acompanhar de perto esse momento de louvor todos os domingos aqui na igreja, às 17 horas e às 19h30 aqui também na rua Savério Safiotti, número 132. Não fique de fora, venha também conhecer Jesus, ouvir uma palavra abençoada que com certeza vai transformar a sua semana. Agora a gente vai ouvir um pouquinho da entrevista que nós tivemos aqui com o Rafael Scaramelli, que é o líder de jovens aqui da El Shaddai, da rede de jovens, e com o Rafael Orcioli, que é o DJ, que vai fazer todas as festas do acampamento, que vai ser um momento muito legal, muito especial. Não saia daí, acompanhe com a gente essa entrevista, com certeza você vai ficar com muita vontade de dar um reset na sua vida também. Olá, seja muito bem-vindo ao bloco de entrevistas do programa El Shaddai TV. Nós vamos falar agora a respeito do acampamento de carnaval, um grande evento que está movimentando todos os jovens da nossa igreja e que também está movimentando toda a cidade. Essa semana nós estamos trabalhando com panfletagens, com divulgações, porque a gente quer impactar essa cidade nesse acampamento. Então hoje, para conversar um pouquinho com a gente a respeito desse evento, a gente está com o Rafael Scaramelli e com o Rafael Orcioli, os dois Rafaéis aqui, que vão falar a respeito do evento para nós. O Rafa Scaramelli é o líder da rede de jovens e o Rafa Orcioli é o nosso DJ, que sempre anima as nossas festas, os nossos eventos. Então vamos conversar com o Scaramelli primeiro. Rafa, conta para nós o que está planejado para esse evento, como que vai ser, a data, o local. Bom, o evento ele acontece todo ano, né, na época do carnaval. Como nós sabemos que a nossa juventude ela foi maculada por essa festa chamada Carnaval, onde há muita droga, muita bebida e muitas tragédias por decorrência disso, a igreja se movimenta para trazer uma nova atração onde os jovens podem se divertir sem se prejudicar e prejudicar terceiros. Então, o acampamento de Carnaval é algo meio que tradicional nas igrejas evangélicas. Só que como a El Shaddai é uma igreja que inova sempre, né? Nós todo ano temos um tema diferente. O ano passado foi o Jesus Freak e esse ano vai ser o Reset Camp, que é uma analogia do fim do mundo, né? Onde as profecias maias falam que o mundo vai acabar em 2012. Sim. E aproveitando todo esse ensejo, nós decidimos, né, através do Reset, que significa reiniciar, colocar esse tema do acampamento desse ano para que as pessoas possam se sentir atraídas a dar um reinício na sua vida. Às vezes chegou o fim no seu relacionamento amoroso, sentimental, na família, emprego, trabalho, enfim. Qualquer tipo de fim, a gente sabe que Deus pode dar um novo início, uma nova oportunidade para a pessoa. Por isso o nome Reset Camp e por isso esse acampamento de carnaval acontece. Legal, é muito interessante ter um tema todos os anos, sim, né? Sim. E casou perfeitamente com essa história de 2012, fim do mundo, todo mundo com medo de não chegar até dezembro aí, né? Verdade. Eu já ouvi histórias de pessoas que estão querendo casar antes do meio do ano para poder chegar ao final, não solteiro, né? O DJ mesmo, ele vai casar antes de que acabar bom. o fim do ano. Glória a Deus. Bom, Rafa, fala para nós um pouquinho da data, para o pessoal poder se programar. Quem tiver interessado ainda, dá tempo de fazer a inscrição? Com certeza, né? As inscrições, nós fizemos num local que é o Clube dos Bancários, que é um local onde já cabe, tem estrutura lá para, no mínimo, confortavelmente 500 pessoas, né? Então, assim, nós estamos proporcionando, além do ambiente que o Clube dos Bancários oferece, a estrutura, uma reestrutura, né, para dormitórios, né, com mais chuveiros, com uma limpeza extra, né, do próprio ambiente e o próprio local de onde acontecem as reuniões com ar-condicionado, tudo climatizado. As festas serão do lado de fora, com iluminação, com tenda, com ambiente todo temático para cada tipo de festa, né? Legal. E pensando nessa estrutura toda, nós já fizemos com uma folga. Então, quem quiser fazer a inscrição até o dia 16, se não passar dos 500 jovens, que nós acreditamos, porque está beirando ali, né? A pessoa pode fazer até o dia 16 de fevereiro, que o evento acontece e começa no dia 17 de fevereiro e termina na terça-feira, no feriado, à noite, depois de um culto que é aberto para toda a família dos acampistas que ali estarão. Então a pessoa pode fazer a inscrição aqui na igreja, na rua Savério Safiotti 132, ou pelo telefone 3608-2995. O valor é R$ 215 à vista, incluso todas as diárias, todas as festas, né, a participação nas festas e também as refeições, café da manhã, almoço e janta, né? Vai ter até suco nas refeições. Então, assim, ninguém paga um carnaval com essa qualidade, dessa maneira. De forma né? Então, alguma.
E a gente está parcelando os cartões de crédito também 6 vezes de R$44. É uns jurinhos aí para compensar os juros do cartão, mas vale muito a pena você investir, é um investimento que você faz. Né? Então ainda dá tempo, corra, faça a sua inscrição, porque vale a pena. Legal. Pessoal, passe aqui na igreja, dá uma ligadinha, garanta a sua vaga, não perca, porque esse evento vai ser maravilhoso, com certeza. Amém. Bom, você falou das festas, então agora eu vou falar um pouquinho em Corcioli. Chegou a sua hora. Minha vez. A gente tem várias festas, né, programadas para acontecerem durante os 5 dias de acampamento. Fala para nós como que vai ser esses eventos. Então, assim como no ano passado também já teve as festas temáticas, e cada festa eu preparava um determinado set. Então, tinha festas que eram mais eletrônicas, outras que a gente misturava músicas nacionais, então aí vai forró, vai axé, vai pagode. E tem isso no gospel e com muita qualidade. Sim. Então, assim, que eu tô me propondo a fazer é um som, assim, de muita qualidade para a galera, que a galera não vai se arrepender, que o ano passado, quem esteve no nosso acampamento do ano passado, assim, pode estar contando, pode estar testemunhando que foram aquelas festas, assim, que para mim foi uma das melhores festas que eu toquei até hoje, assim, sabe? Foi algo muito impactante. Então, assim, eu costumo passar desde do eletrônico, que é o tradicional, que todo mundo espera no DJ, até, sei lá, de repente rola uma salsa, rola, entendeu? O que tiver de proposto, a galera que estiver disposta a estar dançando, a gente toca. Vai dançar. Tem erro. Então ninguém vai ficar desanimado nesse Ninguém acampamento. Ninguém vai chegar lá, só eletrônico. Não, meu, você gosta de hip hop, vai ter o hip hop, vai ter o axé, vai ter o pagode, todo mundo vai sair de lá bem suprido de música. Que bom. Ninguém vai ficar parado, hein, gente, no acampamento do El Shaddai. Fala pra nós quais são as festas, como que vai funcionar cada uma. Então, as festas, a Night Colors, que é uma festa que está inserida dentro da rede Isaac e Rebeca, onde os solteiros vão de uma cor e os compromissados vão de outra, então assim, vai ficar fácil de estar visualizando ali. Então, uma paquera. Uma paquera, então, tava difícil, a gente resolveu facilitar. Vai dar uma facilitada. Dar uma facilitada. E aí depois vai rolar, eu não sei se a ordem é mais ou menos essa, mas depois rola a Life Plus, me corrija se eu estiver errado. Correto. A Life Plus que vai ser uma pegada mais eletrônica, então assim, pra galera que gosta, uma assim, rave, uma né? rave, então a proposta é bem essa, que seja mais eletrônico. E a dos super-heróis, que assim, a Save Me, que é pra galera, sabe, soltar criatividade. Então, se você tinha vontade, você tá, sei lá, com os seus 40 anos, pulou uma fase da infância, não se vestiu de super-herói, essa é a oportunidade de você tá indo lá vestido de herói. Homem-Aranha. O que você acha? É bom, eu não pensei ainda na minha fantasia. Vou de super DJ. Super DJ é bom. Super DJ lá, cara. É bom ter uns vestimentos assim. É mesmo? A gente mais beleza. forte. E voltando às festas do acampo, para God, que é uma festa que rola durante o dia, em volta da piscina, vai ser em volta da piscina, que vai ser um pagode. Então, assim, nada melhor do que carnaval, um pagode, um samba, tudo a ver. Certo. Então, assim, ninguém vai sair de lá reclamando que não teve evento, que não teve festa. Que não curtiu, Que não né? curtiu. Que bom. Bom, isso aí é mais um atrativo para você não perder tempo e fazer a sua inscrição logo para o Reset Camp. Verdade. Rafa Scaramelli, agora eu quero falar um pouquinho a respeito do Ministério de Artes. Eu sei que vai rolar bastante coisa assim voltada para as artes, teatro. Conta um pouquinho pra gente disso. Bom, o Ministério de Artes ele está presente sempre nos nossos acampamentos, porque nós acreditamos, né, que o teatro ele tem um poder de passar uma mensagem impactante, de uma maneira impactante no emocional das pessoas, né? Então, assim, nós todo ano preparamos um teatro que ele é inteligente, cheio de humor, com uma mensagem de impacto. Sim. Então, assim, eu peço sempre para o Netinho e para o Danilo Galvão, que são os diretores aí do Ministério de Artes, inovarem, né? E esse ano eles inovaram, tem muitas surpresas aí. Legal. A galera vai dar muita risada e vai se surpreender. Até meio que uma produção Spielbergiana aí vai rolar. Então, assim, quem for realmente vai se surpreender com o Ministério de Artes, que sempre deixa a marca também, né? Que bom. Rafa, outra coisa que eu queria ver com você, que você explicasse para o pessoal, é a questão dos campeonatos esportivos que vão acontecer. A gente está aí nesse movimento, a apóstolo incentivando a igreja, a prática de esportes, dar uma vida saudável, uma alimentação balanceada. E eu acho que tem tudo a ver a gente falar sobre isso no acampamento e incentivar. Como que vai funcionar? Certo. Esse ano a gente está trazendo, como o ano passado foi no Hotel Mariá, nós não tínhamos ali
locais para prática esportiva, só uma quadra de tênis, choveu muito. Esse ano nós queremos que vai fazer muito sol e nós promovemos como bancários, tem uma estrutura, 2 mini campos, piscina de biribol, piscina olímpica, toda uma estrutura de campeonato, né? Então vai ter campeonato feminino e masculino de biribol, de minicampo, e também nós teremos um seminário de jiu-jitsu, onde vai acontecer ali com a estrutura da equipe do Gilberto Gabas, né, do Gabas Jiu-Jitsu. Ele se disponibilizou a voluntariamente dar um seminário de jiu-jitsu, vai ter um tatame montado ali pra galera, Legal. vai levar o kimono e vai se divertir e se exercitar lá também. E a galera que tem interesse em descobrir como funciona vai estar tendo a oportunidade de descobrir ali. Mas terá o Thiago Zambon, que é o nosso recreador oficial, né, da parte esportiva, vai estar ali apitando os jogos, vai ter medalhas, então vai ter todo um incentivo. Legal. Fora o campeonato de videogame, que não se insere no contexto de exercício físico, mas traz uma interatividade bem bacana pra galera. Bom, com certeza a gente vai ter muitas inscrições para o campeonato de videogame. Todo mundo curte, né? Então vamos disputar as vagas aí. Mas muito legal essa iniciativa do esporte, tem tudo a ver com o momento da igreja, né? Então, Rafa, repete para nós, por favor, as informações gerais do acampamento, onde que o pessoal faz as inscrições, para todo mundo estar aí na ponta da língua e não esquecer. Bom, nós temos um hot site, que é www.resetcamp.com.br, onde lá tem todas as informações de festa, inscrições, fotos do último acampamento, os vídeos que foram feitos para esse acampamento e também o formulário de contato com o telefone e endereço da igreja, né? Certo. Então você pode entrar lá, além de ouvir uma boa música num set list aí que o DJ forneceu para a web rádio ali presente, e ver também as fotos e conferir toda a programação do acampamento, né? Ou pelo telefone 3608-2995, ou aqui na Igreja El Shaddai, na Rua Savério Safiote 132. Corra e faça sua inscrição. Legal. Então não perca tempo, faça já sua inscrição, entre no hot site, confira todas as informações, toda a programação, dê um reset na sua vida, tenha um carnaval diferente e venha participar conosco. Faça suas inscrições pelo 3608-2995 ou na Rua Savério Safiote, número 132, esse endereço que está aparecendo aí no seu vídeo, tá bom? Continue com o programa El Shaddai TV, você é sempre muito bem-vindo. Espero que você tenha gostado desse momento aqui de entrevista com os meninos e participe sempre do nosso programa, das nossas programações, você é nosso convidado especial. Um abraço. Bom, você acabou de acompanhar aí a entrevista com o Rafael Scaramelli e o Rafael Orcioli, o nosso DJ. Estavam falando do acampamento. Não perca essa oportunidade de dar um reset na sua vida. Com certeza você não vai se arrepender. Venha até aqui à igreja, faça sua inscrição, ligue, entre no nosso hot site, conheça todas as informações e venha passar esse carnaval diferente com a gente. Agora a gente vai ouvir um pouquinho da palavra. O apóstolo William ministrou a respeito dos valentes de Deus. Deus está levantando os seus valentes. Seja ministrado, muito abençoado com essa palavra. Receba essa unção em nome de Jesus. Hoje o tema da palavra é Despertando os valentes do Senhor. Despertando os valentes do Senhor. E hoje, queridos, eu quero que vocês abram suas Bíblias em Joel, capítulo 3, do verso 9 ao verso 14. Acreditem, Joel é um livro da Bíblia, para aqueles que não sabem. Ele está aí. Se você não achou, ele está aí. Graças a Deus. Joel capítulo 3 diz assim: proclama isso entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Acheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas, de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e consagrai-vos. Para ali, ó Senhor, fazer descer os teus valentes. Levante-se as nações e siga para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. A primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é que nós estamos numa guerra, e isso é fato. Por exemplo, você precisa travar uma guerra para não vir na igreja?
Não, você precisa travar uma guerra para vir para a igreja. Você precisa travar uma guerra para poder ficar na internet, numa rede social. Mas você precisa travar uma guerra para poder orar? Você precisa travar uma guerra para poder fazer jejum? Precisa sim ou não? Diga assim: eu estou aqui. Eu prometo. Amém? É assim, você precisa jejuar. Você chega assim um dia, levanta da sua cama e diz assim: vou jejuar. É assim? Que delícia jejum. É assim que acontece? Ou se não, você fala, alguém chama para você e fala assim: vamos comer uma picanha, um churrasquinho aí? Aí você fala assim: não, irmão, na verdade eu quero me retirar para poder ter um tempo com o Espírito Santo. É assim que você faz? Você pode até fazer isso, mas a sua carne vai dar um grito. Ela vai dizer assim: vai na picanha. É ou não é? Ele vai dizer: sai com seus amigos, vai assistir televisão, vai fazer alguma coisa, porque, queridos, existe uma guerra. Existe uma guerra, e um dos textos que eu gosto muito, de Lucas capítulo 21, 19, diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: se você não perseverar, você vai perder a guerra. Quando que eu perco a guerra? Eu perco a guerra quando eu perdi minha alma. Às vezes nós olhamos para o diabo, e eu estava lendo essa semana sobre isso. Às vezes nós olhamos para o diabo e a gente fica luciferizando tudo, né? Tudo tem o dedo de Lúcifer. Agora eu quero desluciferizar tudo. A Bíblia diz que todos os demônios têm que prestar conta para Deus. Que Ele não vai fazer absolutamente nada com você sem que Deus permita. Que ao contrário disso, olha isso aí, loucura, hein? Depois você pode olhar na Bíblia lá, antes de me chamar de herege. Deus usa demônios para muitas vezes nos tratar. Está na Bíblia. Deus permite que o demônio viesse sobre Saul, para que ele pudesse se arrepender dos seus pecados. Ao contrário dele se arrepender, ele se prostitui mais ainda no pecado. A Bíblia diz que o diabo veio peneirar Pedro. Deus estava usando aquilo para poder ministrar a vida dele, ele não entendeu, mesmo assim caiu. Em outras passagens bíblicas, a Bíblia diz outras coisas. A Bíblia diz que o próprio apóstolo Paulo disse: eu entreguei ele a Satanás para ver se a alma dele se salva. Quando a gente ouve isso, a gente fica assim: que escândalo. Pois é, o diabo, ele tem que prestar conta. Lembra de Jó? Jó vai lá, e a Bíblia fala que ele chega, o diabo vem, dá a volta no mundo, chega diante do Senhor e: Senhor. Aí ele fala: de onde você veio? Ele fala: de rodear o mundo. O meu relatório é esse. Aí ele diz assim: você viu meu servo Jó? Ele falou assim: eu vi. Eu posso tocar nele? Se eu puder tocar nele, eu quero ver se ele vai ser fiel. Ele pede permissão para Deus para tocar na sua vida. Ou seja, se você estiver bem com Deus, o diabo não te toca. Mas se você estiver bobeando com Deus, ele tem legalidade para fazer isso, porque Deus é um Deus de legalidade. Tudo aquilo que ele prometeu. Uma das coisas que eu sempre tenho ministrado para a igreja, e isso é uma coisa muito difícil de ensinar nesses dias, é que Deus não é fiel a ninguém, não é fiel a mim, é fiel a você, Ele é fiel à palavra dEle. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, seja de bom, seja ruim, porque se Ele fosse fiel a cada um de nós, mesmo que nós pecássemos, todo mundo ia para o céu. Ele é fiel à palavra, e se nós descumprirmos a palavra, somos réu dela. Então assim, uma das coisas que nós precisamos entender, é que Deus, se está levantando um exército, uma guerra, é porque existe um exército. E sabe uma coisa muito triste hoje, para mim, como pastor, ver, é que as pessoas não querem mais o Evangelho. Elas querem um clube gospel, elas querem um lugar onde elas podem colocar os filhos delas, porque elas têm medo dos filhos delas se prostituírem, usarem droga, essas coisas. Eles têm medo dos filhos deixarem Jesus, elas querem a bênção do Deus Yahvé,
Elas querem Deus, Jesus bondoso, amoroso, misericordioso. Mas muitas vezes, queridos, isso é uma coisa muito séria do nosso tempo. A sã doutrina, as pessoas não aguentam mais nesses dias. Isso é um estrondo, porque as pessoas elas não querem, elas não entendem mais Deus como Senhor dos Exércitos e elas sendo soldado, elas entendem um Deus como vozinho. O vovô vai lá e diz assim: eu quero comer 5 chocolates antes do almoço, então eu vou dar 5 chocolates antes do almoço, pode pegar, netinho. Eu fiz coisa errada. Ei, menino, você não devia ter feito isso, tá bom? Mas tudo bem, pode continuar fazendo. E aí as pessoas, elas gostam de vir à igreja, e as igrejas, hoje, a grande maioria das igrejas, a mensagem é: Deus vai fazer uma coisa poderosa na sua vida, você vai ser muito próspero em todas as coisas, a sua família vai ser maravilhosa, você nunca mais vai derramar uma lágrima na sua vida, porque Jesus é contigo, o diabo é longe de você. Aí, toda vez que a pessoa ela é instigada a viver o exército de Cristo, o exército, eu falo, nos ensina muitas coisas, por exemplo, disciplina. Muitas pessoas que eu conheço, se chover, não vem na igreja, porque choveu. Mas você tem carro, mas eu desmanchar minha chapinha, como fico? Outras pessoas, elas, se acontecer um nariz começar a escorrer, elas não vêm na igreja. E elas dizem: eu estou gripadíssima. Se acontecer alguma coisa que não gosta da igreja, na mesma hora, essa pessoa vem com toda a força e diz: vou trocar de igreja, procurar um outro lugar. Porque toda vez que acerta um aperto, a pessoa quer fugir, ela quer espanar. Hoje, os anseios da pós-modernidade, as pessoas do nosso tempo, são quais? Eu quero um Deus que faça milagre na minha vida e que não exige de mim absolutamente nada. Eu até estou disposto a pagar por isso, se for preciso. Se precisar que eu pague um dízimo, uma oferta específica, eu pago, desde que ele não exija nada de mim. Vocês conseguem ver isso acontecendo na vida cotidiana de vocês? Quem consegue ver isso, sentir isso daí? Hoje, existe, por exemplo, uma central de marketing em muitas igrejas do Brasil, que elas ficam estudando o público-alvo, assim como uma empresa quando quer vender um produto. E aí elas descobriram que quanto maior a igreja, melhor, e quanto menos exigência, melhor, para que as pessoas venham na igreja, fiquem e não sejam exigidas em mudança nenhuma de vida. Isso é uma coisa que com absoluta certeza enoja o coração de Deus. Pois a igreja se tornou muitas coisas, mas ela deixou de ser a essência do que é ser igreja. E uma das coisas, eu estava lendo um livro, contando um pouquinho sobre a história da igreja, e eu comecei a ler um relato, e eu fiz questão de pegar e lê-lo, trazer para lê-lo a vocês. Por quê? Para que vocês entendam de onde viemos. Qual tipo de cristianismo os nossos ancestrais tiveram que viver para que esse evangelho chegasse até nós. Eu quero ler com vocês a história de Inácio de Antioquia, é um dos bispos da igreja de Antioquia da Síria. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem muito empreendedor, ele pastoreou a igreja de Antioquia com muita excelência e foi uma bênção. O nome dele meu Deus do céu, Inácio, bispo Inácio. E ele chegando naquele momento da igreja primitiva, nos primeiros séculos, ele dedicado, servindo a Deus, eis que um imperador chamado Trajano, imperador romano, que perseguia os cristãos, chega na Síria e pergunta quem era o líder dos cristãos. E aí disseram, quem é o líder dos cristãos? Aqui na Síria, o nome dele é Inácio. Então eu quero conversar com ele. Chamado Inácio, ele vai lá e pergunta para ele assim, como que você ousa corromper o povo e você mesmo? Pois vocês não prestam sacrifícios para o imperador como todos os outros povos. E muito disso é por sua culpa. E ele diz assim, é mesmo, eu faço isso mesmo. E ele falou assim, quem é você, quem é Jesus? Quem é esse Jesus que você fala? Jesus é o Deus Todo-Poderoso que mora no meu coração, que mora em mim. O relato histórico diz que Trajano olhou para ele, deu uma risada e disse, ele mora em você.
um Deus morando em você? E ele falou assim, ele mora em mim. Ele falou assim, então pelo seu crime, por desobedecer o Império Romano, eu te condeno a ficar preso e ser levado às feras para ser comido no Coliseu. Quando isso aconteceu, e ele falou todas essas coisas, ele foi condenado, não sei se vocês perceberam, porque eles tinham Jesus no coração. E ele foi para lá, e o historiador diz a seguinte coisa, que quando Inácio, ele ouviu a sentença de morte sobre ele, olha o que o historiador diz. Quando Inácio ouviu sua sentença, caiu de joelhos. E a gente acha que é em desespero, né? E erguendo os braços ao céu, bradou em êxtase de alegria. Ó Senhor, agradeço-te, haver-me honrado com o mais precioso sinal do teu amor, permitindo que eu seja acorrentado por teu amor, como foi o apóstolo Paulo. O historiador continua. Ele permaneceu na mesma posição, com braços levantados, olhos fixos no céu. Parecia haver tido um vislumbre daquela inefável alegria que tão ardentemente desejava. Chegando em Roma, ele escreveu uma carta, e aí está escrito no slide, ele escreveu uma carta para os cristãos de Antioquia. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Olha o que ele escreveu. Deixai-me ser alimento das feras. Ele está dizendo, não brigue por mim, porque eles queriam levantar e tentar arranjar algum jeito de tirar ele de lá. Deixai-me ser alimento das feras, deixai-me ir, desse modo, a possessão de Deus. Sou trigo de Jesus Cristo, portanto devo ser quebrado, moído pelos dentes dos animais selvagens, para que me torne pão imaculado e puro. Assim, Roma verá aquele que me dá a vida eterna, quando estiver entre os dentes das feras. Então, eles estavam esperando, e o Coliseu lotado, e a seguinte mentira, a seguinte sentimento ecoava em todo o ginásio lá, Coliseu. O grande líder dos cristãos da Síria está aqui. Ele vai ser comido pelas feras. Todo mundo, uhul! O líder vai ser comido pelos leões. De repente, pede para que Inácio entre. Abre-se os portões, Inácio vai em direção ao centro do Coliseu, e quando ele pisa e todos dão de cara com aquele homem, eles achavam que era um jovem empreendedor, ele tinha mais de 100 anos. E aquele senhor vai caminhando em direção ao centro do Coliseu, e todo mundo, simplesmente, o relato histórico diz que todo o Coliseu para, fica olhando para ele, e diz, ele não. O prefeito, numa atitude de misericórdia, se levanta e diz para ele a seguinte coisa: admiro-me de que ainda esteja vivo, após toda a fome e sofrimento que já suportaste, porque só do trâmite da viagem da Síria a Roma são milhares de quilômetros, e imagine numa condição de escravo, como que era esse transporte para um senhor de mais de 100 anos. Admiro-me de que ainda esteja vivos, após toda a fome e o sofrimento que já suportaste. Agora consente ao menos, veja bem, isso já era uma concessão, consente ao menos em oferecer sacrifício aos deuses, para que seja livres da horrível morte que te ameaça, e salva-nos do pesar de te condenar-te. O prefeito já está abrindo uma exceção, porque na verdade não era só sacrificar ao imperador, ele deveria negar Jesus. Ele disse, não precisa negar Jesus, simplesmente diga que você vai fazer sacrifícios ao imperador. Quantos de nós, qual seria a nossa reação? Diante de um coliseu de 60, 70 mil pessoas lotado, gritando para que matassem você, nesse caso não, porque estavam tonteados, estavam meio aflitos, mas aquela multidão parada, ouvindo a sua resposta, e as feras rugindo, e o prefeito diz, eu te dou uma oportunidade. Quer que eu diga como ele reagiu? O historiador continua, que ele diz a seguinte coisa, com as tuas palavras para o prefeito, brandas, desejas enganar-me e destruir-me. Sabe tu que esta vida mortal não tem atração para mim. Desejo ir a Jesus,
que é o pão da imortalidade e a bebida da vida eterna. Vivi inteiramente para Jesus. Olha o que ele diz: vivi inteiramente para Jesus, e a minha alma anela por ele. Desprezo todos os teus tormentos. Ou seja, eu desprezo ser comido por leão. Lanço aos teus pés a tua liberdade oferecida. O prefeito enraivecido diz a seguinte coisa para ele: já que este velho é tão orgulhoso e desdenhoso, deixai-o ser amarrado e soltai 2 leões para devorá-lo. E o próprio texto diz: Inácio, ouvindo essa sentença, voltou a sorrir. O senador continua: caiu então de joelhos, cruzou os braços sobre o peito e com os olhos erguidos ao céu esperou calma e resignadamente pelo momento que deveria libertá-lo dos problemas dessa vida e lançar-lhe a alma em seu voo para a eternidade. Acabou a carnificina e o Coliseu estava em silêncio, assim como vocês. Não houve festa, não houve gritos, não houve motivo de alegria como todas as outras carnificinas que aconteciam no Coliseu. Ao contrário disso, acontecia um verdadeiro senso de reflexão naquele povo que não refletia diante do sangue que escorria naquele lugar. E quando nós olhamos para esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento que é um dos mártires, porque essa mensagem para chegar aqui hoje, queridos, até você, até a mim, ela foi semeada com muito sangue, de gente que não deixava de frequentar os cultos por coisas pequenas, que não dizia vou apostatar de Jesus porque aconteceu alguma coisinha, algum relacionamento, mas alguém que estava disposto a morrer numa morte tão cruel como essa. Um ser humano pode ser devorado ainda vivo, e mesmo assim eles não em nenhum momento disseram, em nenhum momento ele diz, não sei, deixa eu pensar. Não, a convicção de fé daquele homem era uma convicção acima de qualquer coisa que pudesse atrapalhar os olhos dele de ver Deus. Ele tinha os olhos tão fixos para Jesus que nada poderia tirar, enegrecer a visão que ele tinha do seu chamado e daquilo que Deus tinha dado para ele. E aí, quando eu vejo relatos como esse, eu me pergunto o que fizeram com a igreja. O que fizeram com a igreja, o que fizeram, o que colocaram na cabeça dos cristãos. O que colocaram na cabeça de toda a igreja que eu conheço, que nós conhecemos. As pessoas, elas querem bênção, elas querem carro zero, elas querem marido, se não tem marido elas largam da igreja. Elas querem coisas pequenas, qualquer coisa elas ficam tristes, desistem. Elas querem ser servidas por Deus, mas elas não querem servir a Deus. Vocês querem ver um exemplo disso, queridos? Se eu marcar para quinta-feira agora, vamos marcar com, sei lá, com um grande pregador do mundo, vai vir pregar aqui, o cara é uma unção, ele cura, não sei o que lá, tem uma unção de cura, tremendo. Essa igreja vai estar lotada. Se eu marcar quinta-feira, no mesmo horário, nós vamos fazer um mutirão de limpeza na igreja, eu garanto para vocês que nós seríamos surpreendidos com o número de pessoas, porque nós não somos mais treinados para servir. Nós temos uma expectativa da igreja, que a igreja nos sirva, a igreja Deus nos sirva, e não nós mais servimos a Deus. Isso vai diretamente de encontro com tudo aquilo que Deus chama de evangelho. E hoje, queridos, eu quero falar para vocês uma coisa que é muito séria e simples, que nós já falamos muitas vezes, que o Senhor é o Senhor dos exércitos, mas se o Senhor é o Senhor dos exércitos, nós somos soldados. O soldado pode desistir da proposta, da missão, porque ele ficou com medo? Ele dá para ele desistir porque ele não consegue dormir debaixo de chuva? Dá para ele desistir porque ele viu que os outros inimigos têm mais armas do que eles? Não, essa alegoria, essa exemplificação que Deus nos ensina, nos dizendo que nós somos um exército, é para exemplificar para cada um de nós, que só vive junto desse exército quem tem o caráter de soldado aprovado.
E dentro dessa mensagem, dentro desse texto de Joel, nós temos alguns ensinamentos que falam um pouco sobre essa essência de sermos soldados de Cristo e o que isso representa no mundo espiritual. O primeiro ensinamento que nós temos nesse texto de Joel capítulo 3, de 9 em diante, é que Deus apregoou uma guerra. Diga comigo, Deus apregoou uma guerra. Quem convocou o povo para a guerra? É o pastor aqui? Quem convocou aqui foi o sacerdote? Quem convocou foi o próprio povo? Quem convocou e diz lá a seguinte coisa: proclamar isso entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai valentes. A guerra, querido, essa guerra que nós estamos falando não é para matar ninguém, mas a guerra principal de nossas vidas é matar nós mesmos, para que possamos permitir que Jesus vive através de nós. Na verdade, essa guerra é uma guerra pela subsistência em Cristo. Nós estamos em guerra. Eu não sei como você vê, eu vejo com inconformismo. Por exemplo, Jesus chamou 12 e disse assim para ele assim, vocês vão mudar a história do mundo. Eles mudaram, cumpriram a missão. Nós estamos falando em quantas milhões de pessoas? Agora nós somos 200 mil em Araçatuba. E às vezes eu tenho medo de sair da igreja de noite, porque nós não mudamos a nossa geografia. 12 mudaram milhares de cidades, vilarejos, povos, sem internet, sem e-mail, sem comunicação em massa, sem telefone, sem microfone, sem fio, sem televisão, sem rádio. Eles mudaram a história do mundo em 12. Nós somos milhares, mas a nossa cidade, a nossa geografia, ainda é uma geografia que está complicada. Nós estamos falando de uma igreja, nós somos uma igreja, nós não somos a igreja de Jesus na Araçatuba, nós somos a igreja também de Araçatuba. Mas diante dessas milhares de pessoas que se converteram, tanto aqui em outros ministérios, nós temos um dever de mudar nossa geografia. A nossa terra tem que ser mudada. Nós temos que mudar a nossa terra. Nós temos que propiciar para Araçatuba um tempo que ela nunca viveu. E isso se espalha a Birigui e todas as cidades que estão à nossa volta. Nós temos o poder do Altíssimo em nosso favor. E o poder do Altíssimo em nós nos conduz a fazer coisas que nenhuma pessoa, nenhum governante dessa cidade conseguiu fazer por ela. Porque nós temos o poder. Diga comigo, o poder. Diga o poder do Evangelho. O Evangelho, diga comigo, é poder para todo aquele que crê. Nós temos, em nome de Jesus, queridos, que ensinar e ministrar o Evangelho, pois esse poder vai mudar nossa geografia. Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Vai mudar. A terra tem que ser sarada. A terra de Araçatuba tem que ser sarada. Araçatuba tem que ser diferente. Tem que entrar aqui multimilionários e dizer assim: eu quero desenvolver empresas, indústrias aqui. Tem que entrar aqui, as pessoas têm que começar a mudar a nossa geografia, pois a nossa fé muda cenários, ela tem que mudar. O seu bairro tem que mudar, a violência tem que acabar. Nós temos que estabelecer em Araçatuba uma paz e uma unção que nunca Araçatuba viu, mas nós temos que crer. E a mudança dessa geografia só acontece quando eu sou despertado e quando os valentes adormecidos acordam. Os valentes, queridos, podem estar dormindo por causa da religião. Os valentes podem estar dormindo por causa da decepção. Os valentes podem estar dormindo porque eles têm muitas coisas e se ocuparam tanto com a sua vida que não tem tempo mais para fazer as coisas de Deus. Eu não quero trazer uma palavra de peso para vocês, apesar de ser muito peso. Mas eu quero trazer uma revelação para cada um que está aqui. Hoje, a mensagem que está sendo dita aqui não é para dizer para você: Deus quer te servir. É uma oportunidade, é o contrário. Deus está te chamando para dizer: eu quero que você me sirva. Ressuscitando os valentes, ressuscitando. Quantas vezes Deus falou contigo? Quantas vezes Deus falou com você? Quantas vezes Deus chamou você para fazer alguma coisa? Quantos aqui tem uma palavra profética dizendo assim: Deus me chamou para ser pastor?
enterrou o dom, enterrou o chamado, enterrou aquilo que Deus tem para ele. Por quê? Porque está dormindo. E Deus diz: acorda tu que dormes, eu tenho um chamado para você, eu tenho um propósito para você. Você foi escolhido como um valente, mas é necessário que você acorde. É necessário que você acorde, porque tem gerações que estão clamando lá fora, esperando a sua ministração. Existem pessoas que estão invernadas em remédio, faixa preta, se destruindo, se acabando, como muitas pessoas que estão nos assistindo agora nesse programa, desesperado pedindo ajuda de alguém, e às vezes não há quem pregue. E uma das grandes estratégias de Satanás é assim, se torne muito ocupado com as suas coisas, e quanto mais você tiver ocupado, mais você vai dizer que você não pode. Uma coisa eu já aprendi no reino de Deus: não procure desocupados, eles sempre estarão ocupados demais para o reino, mas procure pessoas ocupadas, pois essas acharão sempre espaço para o reino. Nós temos, queridos, um chamado. Deus não te chamou para você ser membro de igreja, participar de um clube gospel. Deus te chamou para sacudir as estruturas do seu bairro. Deus te chamou para você sacudir as estruturas da sua vizinhança. Deus te chamou para sua família se prostrar diante dele e dizer assim: eu me prostro. E tem gente que está enterrando dom, tem gente que está enterrando o chamado, tem gente que se esqueceu do que Deus chamou, do que Deus pediu. Acabou o sonho acabou. A religião sufocou, as tristezas sufocaram, mas hoje Deus quer falar com você, não sou eu, é Deus, e Deus quer te dizer: acorda, pois eu tenho um chamado para você, acorda, pois eu tenho uma palavra para você, acorda, pois eu quero usar a sua vida, acorda, pois muitas pessoas serão curadas pela sua vida, acorda, pois muitas pessoas se converterão através da sua ministração, acorda, pois você não conseguirá contar a multidão que eu tenho para te entregar. Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Acorda! Suscitar é despertar. O profeta tem essa função, ele tem que sacudir. Ele tem que sacudir a gente e dizer: ei, vocês estão dormindo. O chamado que eu tenho para você é mais que isso. Tá bonito o que você está vivendo, mas eu tenho muito mais para ti. Terceira coisa que nós vemos, e terceiro ensinamento que nós temos nesse texto, é que nós temos que afiar as enxadas. Afiar a enxada? Não é afiar a espada, não, afiar a enxada. Olha o que a Bíblia diz lá, Joel capítulo 3:10: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Ou seja, transforme os instrumentos de colheita nas suas grandes armas. Faça dos instrumentos, faça da sua colheita a sua grande conquista. Olha o que a Bíblia diz: os instrumentos de colheita, queridos, são as nossas maiores armas de guerra. Vocês querem ver uma coisa? A Bíblia diz em Tiago capítulo 5:20, eu já tenho dito esse texto várias vezes, porque foi um choque quando eu estudei no original. A Bíblia diz assim: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Mas essa multidão de pecados não é do pecador, é nossa. Quando eu fui estudar, e tomei um choque nisso, porque eu falei assim: esse texto aí, certeza que é a multidão de pecado, quem deixou é quem era pecador. Não, é nosso. Quando uma pessoa ganha alma, o rosto dela transfigura, assim, muda. Quando a pessoa está com uma pessoa que ela está entregando para Jesus, ela vem junto, ela fica crente. Ela vem junto com a pessoa para entregar a vida para Jesus, ele vem chorando junto. Sai daqui, ele já sai junto e já fala: o que eu tenho que fazer para ser bênção na vida dessa pessoa? De repente, a oração que parecia que não passava do teto começa a passar. De repente, a sensação de que Deus estava longe começa a ficar perto. De repente, a frieza começa a ser descongelada. Sabe por quê?
Quando você vai no aniversário de alguém, você dá um presente para essa pessoa, é ou não é? Se você quer dar um presente para Jesus, dê uma vida para Ele. Sabe por quê? Porque Ele morreu. Não é isso que a Bíblia diz lá em João? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a mesma coisa que eu disse assim: eu paguei, agora alguém precisa trazer para mim. Quando nós trazemos uma alma para Jesus e ganhamos uma alma para Cristo, nós estamos presenteando o coração de Deus, e a alegria do Senhor é a nossa força. Perceba uma coisa: quem não trabalha dá trabalho, e quem não ministra sempre precisa de ministração. Toda pessoa que começa a trabalhar para o reino começa a parar de dar trabalho, e toda pessoa que começa a ministrar no reino, ela deixa de mendigar a ministração e dizer assim: eu quero um outro pastor que é mais ungido, agora eu fiquei sabendo que esse aqui é mais ungido que o outro, esse daqui agora é mais unção. Não, por quê? Porque ela já deixou as coisas de menino espiritual, agora ela vive as coisas de homem maduro. A vida cristã ganhando vidas muda a gente. Um discípulo vai lá e fala para a gente algumas coisas, fica nervoso, aí fala assim: não, mas você não pode ficar nervoso. Não, eu estou fazendo o maior esforço para poder ser santo e poder controlar a minha alma, você também tem que controlar a sua. Se um líder fala isso para um discípulo que não ganha almas, ele fica bravo. Mas quando um discípulo que ganha uma alma, e a alma que ele ganhou fala isso para ele, ele fica com vergonha e muda de vida. Existe uma grande diferença quando um líder fala alguma coisa para você, do que quando um filho diz para você o que você tem que fazer, ou o que você deixou de fazer. O novo, ele mexe, o velho, ele estagna. O novo, ele traz inovação. A água parada, ela fica ruim, mal cheirosa. É necessário que no reino de Deus a água flua. É necessário que você ganhe vidas. É necessário que a sua célula venha novos. É necessário que você projete e chore: como é que eu ganho essa vida? Como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou pregar? Porque senão a gente fica preocupado com o dinheiro, com as contas, com o tio, com a avó, com o primo, com a avó, com o cachorro, com os novos empreendimentos, com a barriga que cresce, com a celulite que aumenta, com a chapinha que desmancha. Tudo a gente se preocupa com qualquer coisa, menos com o quê? Com o reino de Deus. E aí nós dizemos: está sempre me faltando coisas. Vou dizer para vocês, é porque o reino não está sendo em primeiro lugar buscado. Outra coisa que nós vemos aqui, queridos, que é o quarto princípio, quarto ensinamento, é: diga ao fraco eu sou forte. Imagine, tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem dizendo assim: tudo bem, eu acho bacana, mas eu não consigo. Eu quero dizer para você: você consegue. Diga assim: eu consigo. Diga para você mesmo: você consegue. A gente precisa entender isso. Tem gente que fala: eu não consigo, eu não tenho condição. Hoje Deus quer te livrar dessa baixa autoestima demoníaca, pois assim como você se vê, assim você é. E se você se vê incapaz você será. Mas se você vê o capacitado dos capacitados, Jesus Cristo de Nazaré, em você, você vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem quer nisso, aplauda Jesus. Eu posso, nele eu posso, nele eu consigo. Eu não consigo sozinho, mas com ele eu consigo. Eu sou tímido, não tem problema. Tem gente que só ganha por tímido. Eu só falo demais. Tem gente que se não falar demais, você não dá. É você. Perceba o chamado de Deus como é doido. As pessoas provavelmente estavam imaginando: se Deus está me chamando para a guerra, Ele está mandando, vai mandar um arsenal de armas aí, né? Aquelas espadas, né? Poderosas. Aí Deus fala assim:
Não é com espada de guerra nas estrelas, não. Não, você vai ganhar com enxada. Enxada. Olha o que ele está dizendo lá. A Bíblia diz isso daí. Com arado e podadeira. Mas espada com podadeira, como é que faz isso? Espada com arado? Eu estava pensando numa R15. Com essa daqui não dá. Deus falou assim: diga ao fraco, eu sou forte. Mas eu não tenho poder de oratória, não sei falar. Deus fala: diga ao fraco, eu sou forte. Mas eu tenho dificuldade para puxar novos relacionamentos. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu tenho um problema de tempo terrível, trabalho que nem um louco. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Nossa ousadia não é baseada em nossa capacidade, mas em nossa fé. A fé de que é quem Deus quem faz em nós, não nós que fazemos. Quando eu digo eu não creio que eu vou fazer, na verdade nós estamos dizendo eu não creio que Deus faz em mim. É incredulidade. Porque se eu creio que Deus faz em mim, não sou eu quem faço, é Deus quem faz em mim. Deu para entender? Sim ou não? Mais ou menos? Quando eu creio que Deus vai fazer em mim, eu descanso, é Ele que faz. Quando eu digo eu não vou conseguir, eu estou dizendo eu não creio que Ele vai fazer em mim, eu creio que eu vou fazer. Quinto ensinamento que nós temos nesse texto: apressai-vos e vinde. Lá em Joel capítulo 3, 11 diz: apressai-vos e vinde todos os povos em redor, congregai-vos para ali, ó Senhor, faz descer os teus valentes. O momento, queridos, é depressa. Todo momento, querido, acontece alguma coisa. Você sabe quanto tempo você tem ainda pela frente? Não sei. Será que nós teremos que chegar na eternidade para dizer: Deus, dá mais um tempinho para mim, para poder fazer aquilo que eu deveria fazer? A Bíblia diz: apressai-vos e vinde. Apressai-vos, os valentes têm que se apressar. Tem que se apressar na tarefa, tem que se apressar no chamado, tem que se apressar na missão. Se apresse para que você possa acumular tesouros no céu. A Bíblia diz que quando nós fazemos a obra de Deus, nós acumulamos tesouro no céu. Não acumuleis tesouro nessa terra, mas no céu, aonde o ladrão não rouba, nem a traça corrói. Mas às vezes nós ficamos assim tão embaralhados com essas coisas, tão presos com os nossos afazeres, tão focando a nossa motivação em coisas e ambições pessoais, exclusivamente pessoais, que nós não atingimos nem os nossos objetivos pessoais e muito menos cumprimos um título de capitalização espiritual. Porque eu tenho uma previdência espiritual. Amém, irmãos? Porque tudo aquilo que eu semear, tudo aquilo que eu investir na minha vida hoje, na minha aposentadoria do céu, eu vou colher. E não há como, mas lá no céu eu trabalho para poder conseguir, não dá. A Bíblia diz: apressai-vos, apresse-se acertar a vida, apresse-se em buscar acertar seu compromisso, apresse-se acertar a sua santidade, apresse-se a acertar o seu coração, apresse-se a abrir sua célula, apresse-se em ganhar vidas, apresse-se a almas clamando pelo Evangelho, e elas estão esperando que você abra a sua boca para dizer. 6. Multidões e multidões no vale da decisão. Queridos, existem multidões que estão indecisos, por isso eles precisam ir no vale da decisão. Indecisos, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu já li todos os livros de autoajuda, mas nenhum deles me ajudou, e nem fez que eu me ajudasse. Eu não consigo, eu estou numa indecisão da minha vida. É nessa hora que nós temos que direcionar para a Bíblia, para essas pessoas decidirem no vale da decisão. Existem multidões, escuta o que eu vou dizer.
Existem multidões esperando você e eu abrir a boca. Deus está levantando pessoas para mudar a geografia da sua casa, da sua história. E a minha pergunta e a pergunta de Deus para você: você é um desses valentes? Esse povo que está no vale da decisão, ele precisa de uma decisão na vida, e você foi convocado para esse momento. Essa multidão não precisa mais de decisão, porque ela decidiu por Cristo. Agora existe uma multidão, nesse momento, nos motéis, nas bocadas de droga, cheirando cocaína, fumando pedra, experimentando o seu baseado pela primeira vez, casais, mulheres que apanhando dos seus maridos, mulheres solteiras sem dinheiro para poder comprar, mães solteiras não tendo dinheiro para comprar o remédio para os seus filhos, nem o pai sabendo como pagará o aluguel amanhã. Existe dentro da nossa cidade esse ardor, essa dor. Salomão diz: o povo sofre e não há quem se compadeça. E ele pede para Deus: Deus me dê sabedoria. Deus diz: te dei. Te dei sabedoria quando você discerniu que o povo não tem compaixão. A igreja de Jesus é uma máquina de conquista. Diga comigo: máquina de conquista. Que tem o seu combustível, o amor. O dia que essa máquina, por mais eficiente e poderosa que seja, faltar combustível, ela para. Mas enquanto tiver combustível, amor, nós seremos uma máquina de conquista e de mudança de territórios. Mudança de vidas, mudança de famílias, mudança de regiões, implantando igrejas. Eu sei que aqui eu estou falando para pastores. Isso não é chavão de pregação. Eu sei que existem pessoas aqui que são pastores. Eu sei que existem aqui pessoas que serão pastores de pastores. Eu sei que existem aqui pessoas que atrás deles tem multidões e multidões. Esses são os valentes. Bom, tenho certeza que você foi muito abençoado com essa palavra. Deus está te levantando mesmo como um valente para fazer a diferença na nossa cidade. Tome posse dessa bênção, tome posse dessa unção e siga sabendo que você é um valente escolhido. Amém? Bom, infelizmente nosso programa está chegando ao final, mas você pode acompanhar as reprises todos os dias no canal 21 e também pode conferir no YouTube, no nosso canal, e também pelo site igrejaelshaddai.org, onde você vai ver todas as ministrações, todos os programas, tudo que a gente tem feito de bom. Espero que você tenha sido muito abençoado, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua semana, a sua casa, e na próxima semana a gente está aqui de volta, tá bom? Deus abençoe você e toda a sua família.